Na Quaresma, cada um de nós é chamado a escolher suas armas para vencer as forças diabólicas, ou seja, a penitência e a mortificação. Muitos ainda não sabem como viver a Quaresma, e este vai ser um vídeo de catecismo, praticamente, né? Mas que vai ser útil para a gente pensar a respeito de como nós podemos viver a Quaresma de uma forma cada vez mais eficaz e que depois tenha repercussões no restante da nossa vida espiritual, mesmo fora da Quaresma. Então hoje nós vamos falar sobre algumas penitências, algumas mortificações que podem agradar muito ao nosso Senhor Jesus Cristo e que pode se ajustar a cada um de vocês que estão nos assistindo. Salve Maria, caríssimos irmãos da grande família Regina Fidei, espalhada pelo mundo inteiro. Meu nome é Odair Gutierrez e este vai ser o tema de hoje do nosso programa Padre Pio. Nada melhor do que, já nessa quaresma, você entronizar o Padre Pio na sua casa. Por isso que nós estamos na campanha 1 milhão de lares com o Padre Pio, ou melhor, Padre Pio em 1 milhão de lares, né? Porque nós temos tantos comentários, tantos testemunhos do efeito da estampa do quadro do Padre Pio, porque ele já vai bento para vocês, né? Nas casas, nas famílias. É tão impressionante que nós falamos, nós temos que colocar o Padre Pio em 1 milhão de lares. Vamos aumentar o território do Padre Pio, né? E junto nós estamos também distribuindo o adesivo, que é um adesivo também bento, ele pode valer até como escudo. Você coloca na porta da sua casa, se quiser, ou no seu automóvel, como quiser, né? É só vocês ligarem para esse telefone que eu estou indicando aqui embaixo e pedirem. Aqueles que são filhos protegidos do Padre Pio podem pedir até 3 estampas e 3 adesivos, tá bom? Vocês vão falar, e por que não para todo mundo? Não, porque os filhos protegidos do Padre Pio, realmente, se não fossem eles, nós não estaríamos podendo imprimir estampas, mandar benzê-las, fazer os adesivos, mandar pelo correio, o gasto do correio, o gasto do telefonema de atendimento, etc. Não seria possível. Por isso, eu faço isso com gratidão aos filhos protegidos do Padre Pio. Se você quiser ser um filho protegido do Padre Pio, aproveite. Na hora que você for pedir a sua estampa, pergunta como é que eu faço para entrar nessa família abençoada, nessa família de graças, nessa família de pessoas protegidas pelo Padre Pio. E aí você vai ser informado a esse respeito. Bom, vamos então falar sobre essa questão das penitências, das mortificações, etc. Enfim, que tipo de mortificações, que tipo de penitências você pode fazer durante a quaresma? E por que é importante escolher uma? Vamos ver isso aí. São muitas as penitências e mortificações que nós podemos fazer. Isso aí é que, em geral, a gente leva a vida sem nos preocupar nas oportunidades enormes que aparecem para nós nos sacrificarmos. São coisas pequenas, como dizia Santa Teresinha, mas que são importantes. Aquele acúmulo de pequenos sacrifícios, etc., isso tem uma repercussão no seio de Deus impressionante. Então, são muitas as que podem fazer. Aqui, porém, nós vamos falar apenas de algumas delas e vamos utilizar, sobretudo, o famoso lema de Santo Inácio de Loyola, que era o agere contra, agir contra, né? Essa frase, ela significa a necessidade de nós, a cada dia, agirmos contra os hábitos que nós temos arraigados, hábitos ruins, né, que nos afastam da plena comunhão de Deus. Não precisa ser necessariamente pecados. Muitas vezes são pecados. Todo mundo já ouviu falar que tem gente que tem pecado de, como é que é? Aquele pecado que ele tem apego, né? Que é um pecado, um pecadinho de estimação. Esses são os mais perigosos.
mas tem hábitos que nos levam a perder a força para vencer os pecados. E isso significa que é muito importante para nós escolhermos aquela penitência que vai diretamente contra o nosso defeito principal, ou que vai mais diretamente contra o defeito do século ou do ambiente em que você vive. Viver hoje em dia é muito diferente do que viver na Idade Média. Viver num ambiente católico é bem diferente do que viver num ambiente ateu, num ambiente materialista. Então, vamos pensar um pouquinho nisso, né? Por quê? Porque a vida espiritual não é um formulário a ser preenchido, né? Eu faço uma listinha aqui do que eu vou fazer, etc. Tal. A vida espiritual, como o nome indica, é uma vida e não algo automático. Não vai existir aplicativo nenhum que você vai baixar no seu celular chamado Vida Espiritual, né? E ali vai ter tudo que você precisa para ser santo. Esquece, porque isso, se alguém fizer, é malandragem. Não, não vai funcionar. E por isso, essa vida espiritual ela tem que ser vivida de acordo com as circunstâncias que nos rodeiam, de acordo com a realidade histórica que nos rodeia, de acordo com o defeito da sociedade do momento, que é então o que mais nos arrasta para o pecado. Porque Deus não quer que façamos penitência por puro masoquismo. Não, sofre aí, você precisa sofrer. Ou por um amor mórbido ao sofrimento. Eu gosto de sofrer, tal. Eu gosto de ficar deprimido, eu gosto de ficar triste, eu gosto de reclamar, né? Porque ninguém me ajuda, eu faço tudo sozinho, não sei mais o que. Aí entra, às vezes, um amor mórbido a esse tipo de sofrimento, né? Deus quer que nós façamos penitência para vencermos as nossas más inclinações e conquistarmos assim o paraíso. Eu vou me explicar melhor sobre isso. Eu disse que ia ser um vídeo muito catequético, né? Mas eu acho que vai organizar muito as nossas ideias para nós vivermos melhor a quaresma, pelo menos o que falta ainda da quaresma, né? Uma meta especial, quer dizer, que exige sacrifício é essa. É nós vencermos as nossas más inclinações. Tanto assim que Jesus diz no Evangelho de São Mateus, ele diz assim, o reino dos céus sofre violência e os violentos apoderam-se dele. Essa frase tem várias interpretações, e são de vários santos, e são todas interpretações confiáveis. Eu vou dar aqui a interpretação de São Tomás de Aquino, que diz que aqui, nessa frase de Nosso Senhor, se refere à santa violência daqueles que, para se apoderarem do céu, olha as palavras, hein? Se apoderarem do céu, para obterem a vida eterna, eles aceitam submeter-se às mais duras renúncias. Uma mortificação, uma penitência, normalmente ela envolve uma renúncia, né? Então, que penitências podem ser praticadas concretamente nesta quaresma? Quais são as melhores? Não vou falar aqui das melhores, vou falar, há muitas, né? E eu até gostaria que vocês, aqui nos comentários, completassem, colocassem ideias de mortificações, de penitências, etc. Mas depois de assistir esse vídeo até, porque senão muita gente vai colocar coisa que não corresponde ao que Deus considera mortificação e penitência, né? Então, eu vou apenas dar alguns exemplos e depois você escolhe o que você deve praticar, medita um pouco sobre isso, né? E algo que se adeque bem à sua vida, à sua pessoa, à sua família, né? Enfim, vamos falar primeiro da mortificação dos 5 sentidos, né? Visão, audição, olfato, paladar e tato. Eu vou pegar uma aqui, vou falar duas, vai. Eu vou falar do paladar e da visão, né? A mortificação do gosto é bastante fácil de compreender. Por exemplo, se há um prato que você gosta muito, já comeu um
não repita. Você vai estar fazendo uma mortificação do paladar. Puxa, mas aquele pudim estava delicioso, aquele bolo estava demais. Você já comeu? Não repete. É um belo sacrifício. Para algumas pessoas, como eu, por exemplo, isso aí é um tremendo sacrifício. Bom, o mesmo em relação à bebida, né? Quer dizer, você toma 2 taças de vinho, bom, vamos reduzir para uma, vai, por dia. Você toma um aperitivo, às refeições. Não, vamos então tomar numa refeição só. Quer dizer, quanta coisa dá para fazer em relação ao paladar. Quer dizer, é uma pequena mortificação que não lhe fará nenhum mal físico, muito pelo contrário, mas que lhe trará benefícios espirituais. Então, naquele dia caloroso, você evita tomar um refrigerante gelado, né, para mortificar o paladar, né? Ou aquela cervejinha que você de repente tem o costume de tomar e você começa a imaginar ela toda geladinha, né? O copo suado, né? Você não toma, você mortifica o seu paladar. Porque isso para você se dominar a si mesmo de uma forma melhor. Você tem que ser o senhor de si mesmo e não senhor das suas tendências, dos seus maus hábitos, daquilo que o demônio lhe propõe, né? Assim, quando a tentação surgir, quando a gente faz isso, quando a tentação surgir e quiser aproveitar-se do sentido do paladar para fazer você cair em pecado, você vai ter mais força para resistir. Do contrário, se a pessoa se entrega de qualquer forma aos instintos, digamos assim, nessa matéria, ela provavelmente vai estar muito mais fragilizada para cair no pecado, né? Então, prive-se de algo legítimo, porque quando você for tentado, você vai ter mais força para reagir. Com o tempo, você vai ser o senhor de suas tendências e não serão essas más tendências que vão te escravizar. Pensem bem nas más tendências que você possa ter hoje e veja que você é escravo dessas más tendências. Você não consegue abandoná-las. E a quaresma é ótima para a gente fazer esse exercício. É quase uma academia, né, de nós treinarmos o nosso espírito, né? Porque isso tudo, essa pequena mortificação feita na graça de Deus, ela também vai ter um valor de reparação, um valor de satisfação. O que é um valor de satisfação? Quando se está na graça de Deus e se faz um pequeno sacrifício, satisfaz-se uma parte da justiça divina e assim diminui-se a futura permanência no purgatório. Olha só, também tem essa vantagem. Bom, eu falei do paladar, vamos falar da mortificação do olhar, que é muito importante. Muitos pecados entram pelos olhos, né? Porque se você olhar para tudo o tempo todo, andar feito um bobo alegre aí na rua, desculpa falar assim, eu sei que não é você, mas tem muita gente que anda na rua olhando tudo. Ele olha uma casa, alguém que passa, uma bicicleta, um carro. Alguém vai falar, pô, mas isso quer o quê? Que eu coloco uma viseira de cavalo para olhar só para frente? Não, coloca uma viseira na alma. Na alma. Isso é muito importante. Porque se você conseguir dominar, quando você se deparar com algo imoral, você vai ter forças para desviar os olhos. Quando você olha para tudo, o tempo todo, não mortifica, não está acostumado a mortificar o olhar, quando você se deparar com algo imoral, você não vai ter forças para desviar os olhos. Portanto, quando você anda pela rua, se você quiser mortificar sua visão, se você tiver a tendência de ser curioso e olhar para todo lado, escolhe um jeito, por exemplo, de mortificar, decidindo, olha, eu não vou olhar para nenhum outdoor, eu não vou olhar para nenhum anúncio, vou tomar cuidado para isso. Por exemplo, uma coisa pequenininha, mas se você começar a praticar, você vai ver que as oportunidades são
enormes, enormes, né? Porque você vai dominar o seu olhar, né? Para vencer a ação cotidiana do demônio, de Satanás, nesse mundo cada vez mais sujeito à ação preternatural dos demônios, é preciso fazer como os desportistas. Desportistas, esses que vão para a Olimpíada, etc., participam de grandes torneios, eles precisam treinar muito, muito. E nisso envolve muito sacrifício. Sacrifício que, se um esportista for católico, ele pode oferecer muito sacrifício, né? Mas, em geral, eles pensam mais na medalha que vão ganhar, no prêmiozinho lá do final, sei lá o quê. Bom, mas se você observar um desportista, né, eles treinam constantemente o corpo para ganhar uma corrida, por exemplo, numa competição. Isso você também deve fazer. Você deve treinar continuamente a sua saúde espiritual. Para quê? Para não sucumbir ao inimigo, não cair em pecado e, por fim, obter uma coroa imortal, que é o paraíso, onde nós, filhos protegidos do Padre Pio, esperamos encontrá-lo abrindo as portas do paraíso para nós, né? São Paulo nos ensina que a nossa batalha não é contra criaturas feitas de carne e sangue, mas contra os espíritos malignos. Os espíritos malignos invisíveis que estão ao nosso redor. Felizmente, eles são menos do que os anjos, mas Padre Pio dizia: se cada demônio se fizesse aparecer com o tamanho de um grão de areia, nós não veríamos a luz do sol. Então imagina, é como se uma pessoa está no oceano nadando, né? E ela tem água para todo lado, ela vai se debatendo. Assim nós estamos num oceano de espíritos malignos, tentando perder nossa alma, tentando pegar o nosso defeito, o nosso vício capital, explorar aquilo. E aí vem o papel da mortificação, de ser dono, de ser o controlador dos seus impulsos, das suas tendências, né? E você deve lutar para isso como um desportista. Você tem que manter o seu espírito em forma, né? Manter em forma. Eu vou contar aqui rapidamente um exemplo de mortificação um pouco mais exigente, que foi tirado de um sonho de São João Bosco, né? Essa mortificação que ele recomendava consistia em dizer sempre a verdade, em revelar as faltas e os perigos em que o outro se pode encontrar. Olha só, vocês vão falar: bom, como é que é isso, né? Não é fácil, principalmente para quem tem alguém sob sua formação, um diretor espiritual, um pai, um professor, um catequista. Tem que dizer sempre a verdade para a pessoa, revelando as faltas e os perigos. Esse negócio de dizer: olha, eu não vou falar para a pessoa que tal coisa é pecado, porque ele não vai conseguir abandonar isso aí, porque ela já está acostumada. E se ela souber que é pecado, aí vai ser pecado mesmo, porque como ela não sabe, pessoal, isso aí é uma armadilha do demônio. Tem que dizer a verdade, é o que nos ensina São João Bosco. Tem que corrigir os que estão ao nosso cuidado. Isso é um ato de caridade. Caridade. Mas com essa mentalidade moderna, que segundo a qual não se deve contradizer ninguém, é difícil fazer, né? Tem a famosa frase: olha, eu respeito a sua ideia, mas... olha, eu respeito o que você pensa, mas... eu respeito a sua teologia, a sua ideologia, mas... não tem essa história não de eu respeito. Fala: não, eu sou contra tal coisa, isso está errado, não está de acordo com a doutrina católica, não está de acordo com a vontade de Deus. É difícil corrigir. A correção sempre tem um sabor amargo, não tem jeito. Mas muitas vezes, inclusive, ela não vai ser aceita pelo outro, o outro vai se revoltar, mas é nosso dever fazê-lo. E fazê-lo conscientemente. Isso
será um tipo especial de mortificação a oferecer a Deus. Puxa, eu vou ter que dizer uma coisa aqui que a pessoa não vai gostar, mas se ela continuar fazendo isso, ela vai para o inferno. Olha só, São João Bosco propõe isso como mortificação, hein? Então lembre-se do que nosso Senhor Jesus Cristo nos ordenou. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Todos têm de tomar a sua cruz. Não há como fugir disso. Mesmo que o mundo nos engane dizendo que é possível, não é possível, né? Não é algo que se faça de um dia para outro também, né? Mas deve-se fazer sempre que surgir a oportunidade, de uma forma espontânea ou, digamos, fácil, né? Não é algo que a gente deve ficar despreocupado e deixar acontecer. Mas às vezes aparece a oportunidade. Vamos lá, vamos, vamos fazer um sacrifício, uma mortificação. Vamos melhorar o nosso estado de espírito durante essa quaresma. Vamos treinar a nossa alma, né? A luta é árdua. E se confiarmos apenas na nossa própria força humana, nós não sairemos vencedores. E esse período quaresmal tem graças abundantes para começarmos a agir assim. É por isso que você deve invocar muito a ajuda do Padre Pio. O Padre Pio, que é o seu melhor amigo, o mais confiável, o mais preocupado com sua salvação eterna e com a força do Padre Pio, porque ele já, ele já está vendo Deus face a face. Ele pode te ajudar a viver uma quaresma perfeita. Ele pode te ajudar a combater seus defeitos pela mortificação e cada vez ficar mais fortalecido para combater a ação do demônio e ganhar a coroa eterna, a coroa dos fiéis, dos santos, dos que morreram em estado de graça. Se você achou útil essa nossa meditação, por assim dizer, esse vídeo, dê um like, peça uma bênção ao Padre Pio na hora de dar o seu like, compartilhe e ajude também com o seu comentário, né? O seu comentário dando outras sugestões, por que não? Vamos fazer um banco de sugestões, de pequenas mortificações que esteja ao alcance de todo mundo, né? E também ajude com a sua doação. Vocês estão vendo aí em cima esse QR Code que leva direto para uma página onde você pode nos ajudar a continuar, principalmente com a campanha Padre Pio em 1 milhão de lares. Toda hora chega alguma ajuda, essa ajuda vai direto ela é guardada para juntar um pouquinho mais o volume e a gente já mandar fazer mais um monte de estampas na gráfica, já providenciar correio, já saber quantos a gente pode atender. O nosso estoque está sempre baixo e a gente vai sempre confiando no Padre Pio e vai tocando a coisa para frente e não vamos parar. Nós vamos chegar lá, né? E você também, que quiser ser um filho protegido do Padre Pio, pense nisso. Faça isso como uma forma de reparação até por tantos pecados e também, sobretudo, para receber muitas graças. Muitas graças. Nós temos um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição chamado 5 Conselhos do Padre Pio para a Quaresma. É bem interessante, completa muito essa nossa meditação e eu vou me despedindo, lembrando sempre da nossa campanha Padre Pio em 1 milhão de lares. Vamos dominar um território de 1 milhão de lares com o Padre Pio. O Padre Pio vai ficar no comando desse território e você pode nos ajudar. Salve Maria, queridos irmãos da grande família Regina Fidei, Brasil, Portugal, mundo, e vamos agora rezar todos juntos pelas intenções particulares de cada um e pela quaresma de cada um. E no final a bênção do nosso querido Padre Pio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, così sia. Saludate Jesus Maria e buona giornata. Lembre-se, o demônio não quer você como filho protegido do Padre Pio. Ele sente que isso enfraquece sua influência nefasta sobre você e sua família. E para te manter longe do Padre Pio, ele age através de muitas estratégias. Vamos revelar as 4 principais que já detectamos. Primeiro, depois de decidir-se por ser um filho protegido, ele provoca algum tipo de distração que lhe impede de fazer a inscrição naquele momento. Você fecha aquela janela do computador ou do celular e talvez nunca mais volte. Segundo, você deixa para depois, quer estudar melhor e com isso vai protelando. Você perde graças incríveis, como é o caso da missa semanal pelos filhos protegidos do Padre Pio. Cada semana que você protela é uma missa perdida. Em 2 meses serão 10 e assim por diante. Nesse exemplo, Satanás já ganhou 10 batalhas pela conquista de sua alma. Ele também procura exagerar o valor de sua contribuição e que isso vai lhe fazer falta no dia de amanhã. E que você deve pensar bem, pensar 2 vezes, como se você não pudesse suspendê-la a qualquer momento. Quarta, o demônio lhe engana sugerindo que você já fez muito pelo Padre Pio, afinal, você já assiste e compartilha vídeos, dá likes, reza para o Padre Pio. Para que fazer um esforço a mais e ajudar a salvar muitas almas? Salve a sua alma e pronto, ele lhe sussurra. Como resistir, como ter certezas, como começar logo a receber as graças concedidas aos filhos protegidos do Padre Pio? Peça ao seu anjo da guarda que lhe ajude a enfrentar essas tentações assim que elas aparecerem. Inscreva-se logo no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio e testemunhe você mesmo o que acontecerá daí em diante. E surpreenda-se com tudo que vai acontecer durante essa chamada. O Padre Pio lhe convida e espera a sua chamada.